Continuando, a circulação da água no ambiente. A água é encontrada em diversos lugares da Terra, como nos rios, aquíferos, oceanos, nuvens, geleiras e até mesmo nos seres vivos, porque você deve saber, porque já foi dito em outras matérias, principalmente em ciências, que o nosso corpo é composto por água. Não é isso, quinto ano? As nuvens que vemos no céu são formadas por gotículas de água suspensa na atmosfera. No entanto, a maior quantidade de água na atmosfera está em estado gasoso, forma de vapor, o qual não é visível. Também é possível encontrar água no subsolo. A água da chuva penetra no solo até encontrar uma camada impermeável. Ali ela vai se acumulando até formar depósitos subterrâneos. São os aquíferos. Muitas vezes ela jorra desses aquíferos naturalmente, formando as fontes e os rios. A água passa de um local para outro por meio de mudanças de estado físico, que acontece por causa da variação da temperatura no ambiente. Chamamos essas mudanças de local de ciclo da água. Ciclo da água são as mudanças pelas quais a água passa na natureza. Também são conhecidas como ciclo hidrológico ou ciclo da água. Acompanhe na figura a figura seguinte, o ciclo. Você vai observar na figura da página 300 a representação esquemática do ciclo hidrológico ou ciclo da água. Você pode observar a figura, cada figura tem um número, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Número 1, o calor do sol provoca a evaporação da água de oceanos, mares, rios, poças de água e a transpiração de animais e plantas. Número 2, o vapor de água se eleva e ao encontrar o ar mais frio da atmosfera, condensa-se, formando as nuvens. Número 3, nas nuvens, as gotículas de água no estado líquido se acumulam, formando gotas maiores que caem na forma de chuva, voltando para a superfície. Número 4. Em muitas regiões do planeta, a baixa temperatura faz com que as gotículas nas nuvens congelem, transformem-se em cristais de gelo e criam em forma de flocos de neve. Número 5. Parte da água que chega até a superfície da Terra, penetra no solo e forma as águas subterrâneas. Outra parte se junta aos rios, lagos, mares e oceanos. Pela ação do calor do sol, parte dessa água irá evaporar novamente, repetindo o ciclo. Ok, quinto ano? Com isso que eu falei, observando a figura, você vai entender o ciclo da água. Ok? Aprendendo um pouco mais, vamos falar sobre o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. Abrange partes do território da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A população de muitas cidades é abastecida por esse aquífero. Por exemplo, a de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e a de Estrela, no Rio Grande do Sul. Muitos estudos são realizados para um melhor manejo desse recurso natural, tão importante para nós. Atualmente, atividades humanas, como o uso de agrotóxicos na agricultura e o despejo de fezes e resto de animais nos rios, contaminam a água que desce para o aquífero. Essas situações
Essa situação precisa ser resolvida. Você vai observar a figura da página 300 lá, o mapa, localização do aquífero Guarani. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre a importância do ciclo da água. O ciclo da água é fundamental para a conservação dos ambientes como lagos, rios e reservatórios subterrâneos, por meio da evaporação, condensação e formação das chuvas. Esse ciclo irriga diversas regiões do planeta, auxiliando na manutenção das espécies que vivem nelas. Além disso, ele é importante para as atividades humanas como a agricultura. Conhecendo os períodos de chuva e de seca, podemos prever qual é a melhor época para plantar e quando a safra estará ideal para a colheita. O ciclo da água e o clima. Você já se perguntou de onde vem a chuva que cai na cidade em que você mora? No Brasil ocorre um fenômeno chamado de rios voadores. São massas de ar cheias de vapor, de água que estão carregadas pelo vento. Na floresta amazônica brasileira, há intensa transpiração das árvores e o vapor de água, ao se condensar, gera intensa formação de nuvens naquela região. Os ventos que entram no continente vindos do Oceano Atlântico empurram as nuvens carregadas de umidade até a região sul e sudeste do Brasil, onde elas provocam as chuvas. Isso que eu estou falando, você pode observar na página 301, na figura do esquema representando a América do Sul. Em setas azuis, a direção e o sentido do movimento dos rios voadores. Assim, o desmatamento da floresta amazônica é bastante preocupante, pois ele pode afetar tanto o clima de regiões próximas de onde ele acontece, quanto o de regiões muito distantes. O desmatamento causa alterações climáticas e interfere no ritmo do ciclo da água. Além disso, pode intensificar a erosão do solo, que é um processo em que o solo é levado pela água ou pelo vento, e que é agravado quando a região está desprovida de vegetação. Isso ocorre porque as raízes das plantas oferecem estabilidade para o solo, já que formam uma rede que impede que partículas de areia ou argila e sais minerais sejam carregadas por ação do vento e da chuva. Sem a cobertura vegetal, esse carregamento de partículas empobrece o solo e prejudica as plantas e os animais do local. Com tudo que a tia Dilza falou e com a leitura da unidade, você vai conseguir fazer as atividades da página 302. Aqui está escrito prática, não precisa fazer. Só as atividades que após o que a tia Dilza falou, a explicação e a leitura do livro, você vai conseguir responder. Ok? Na página 303, tem a representação do modelo de erosão do solo ao final da montagem. Você pode observar a figura, desenhar no caderno e responder as perguntas. Esse de desenhar pode fazer. Vamos agora falar sobre a distribuição e usos da água. Embora a água esteja em quase todo lugar do nosso planeta, a quantidade é diferente em cada ambiente, como mostra o gráfico abaixo. Você vai observar a distribuição da água na Terra. A água no planeta, 97,50%. A água doce, você vai observar tudo isso no gráfico da página 303. A água doce é vermelhinha, a água salgada em verde.
a água subterrânea em róseo ou salmão, vermelho a água superficial e a verde em geleiras e calotas polares. Ok, quinto ano? A água que utilizamos em praticamente todas as nossas atividades, beber, cozinhar, tomar banho, lavar a louça, cultivar plantas e criar animais, é conhecida como água doce. Ela se diferencia da água do mar, conhecida como água salgada, porque nela há menos sais minerais dissolvidos. De toda a água da terra, apenas 2,5% é doce. Contudo, a maior parte desse tipo de água está congelada nos polos e no cume de altas montanhas, não sendo possível utilizá-la. Assim, quase toda a água doce que usamos em nosso dia a dia vem de reservatórios subterrâneos, rios e lagos que ainda não foram poluídos. Em outras palavras, apenas uma ínfima parte da água da terra é potável, isto é, está livre de poluentes e própria para o nosso consumo. Por isso é preciso cuidar bem da água, evitando a aplicação de agrotóxicos nas plantações e os depósitos irregulares de lixo, pois a chuva carrega esses produtos para os rios, lagos e aquíferos. Com tudo que foi dito, falado, com o que você já sabe sobre o conhecimento da água, você vai conseguir resolver as atividades da unidade 4. Ok, quinto ano? Aqui a gente encerra o conteúdo para a segunda avaliação da prova de ciências. Vocês podem fazer a atividade e enviar para a tia Dil. Beijos e até a próxima. Um bom dia.